Bairro de Limeira cresce e com a chegada da Unicamp, a violência também aumenta. Viveiro de plantas nativas de Rio Claro fornece mudas para as cidades da região. Festival de Rio Claro comemora 10 anos com bandas femininas. E será que as pessoas se preocupam com patrimônios históricos? E mais, a PAI de Araras promove atividades de dança para os alunos. É um momento de diversão e superação. E você vai ver também como se recuperar de uma cirurgia de redução de estômago. E ainda, tratamento de Parkinson da Unesp atende 3 turmas de 25 alunos. Essas e outras notícias agora no Jornal Ensaio. Olá, a Universidade Paulista de Rio Claro realiza tratamentos com exercícios físicos para grupos de idosos com a doença de Parkinson. Os profissionais trabalham com cordas, elásticos, bolas e outros objetos. A atividade física é aprovada com sucesso no tratamento dessa doença que não tem cura. Além dos medicamentos, o movimento do corpo é fundamental. A Unesp de Rio Claro busca, com esse programa, unir o ensino, a pesquisa e a extensão. O programa ProPark é coordenado por 3 professores e conta com o acompanhamento de um médico neurologista. Para a parte prática acontecer, 9 profissionais de educação física trabalham com os idosos, com a ajuda de 2 fisioterapeutas e mais 10 voluntários que são alunos da graduação. Aqui na faculdade é realizado um programa com um grupo da terceira idade com diversas atividades. No ano de 2004, um grupo de idosos com a doença de Parkinson procurou a universidade para a realização de atividades específicas para o tratamento da doença. Foi um momento em que um grupo de professores aceitou a ideia e começaram os estudos para a criação do programa. Essa é uma das doenças neurológicas mais frequentes, sendo que atinge de 80 a 160 pessoas a cada 100 mil. O Parkinson é caracterizado por uma desordem progressiva do movimento e acontece geralmente após os 50 anos de idade. O sinal percebido a primeiro momento, na maioria das vezes, é o tremor nas mãos. Considerando que o maior problema na doença de Parkinson é realmente o controle motor, a ideia de reunir os trabalhos de pesquisa com os trabalhos de extensão vieram a partir, então, da formação do grupo. Hoje, a Unesp tem 3 turmas formadas e elas são divididas em trabalhos específicos. Então, uma turma que trabalha o que a gente chama de ativamente. Então, é ativa mente, é para trabalhar a cognição dos pacientes. O segundo grupo trabalha com mobilidade. Então, o que é a mobilidade? Como as pessoas se locomovem em ambientes o mais diferente possível. E o terceiro grupo trabalha com ginástica geral. Então, eles trabalham com, além de fortalecimento muscular, eles trabalham com flexibilidade, coordenação, resistência aeróbia. A coordenadora do programa alerta que a população tem que aceitar a importância da atividade física no tratamento da doença, além dos medicamentos receitados pelo médico. Através de uma parceria com a Prefeitura de Rio Claro e a de Piracicaba, o ProPark reúne muitos idosos que buscam um só ideal: melhorar a qualidade de vida. E uma última notícia sobre saúde é que a redução de estômago se torna cada dia mais comum na sociedade. Pessoas obesas procuram o procedimento para chegar ao peso ideal. Mas para alcançar e manter a forma após a cirurgia, é necessário uma reeducação alimentar. Praticar exercícios além de força de vontade. A cirurgia bariátrica ou de redução de estômago é uma solução radical indicada para quem tem um índice de massa corporal acima de 40, mas antes de passar pela operação, a pessoa deve se preparar física e psicologicamente. Todo indivíduo que vai para a cirurgia bariátrica, ele precisa de um preparo que passa com nutricionista, psicólogo, psiquiatra, fisioterapeuta. Então existe todo um procedimento antes da cirurgia em si. Além disso, o acompanhamento psicológico é fundamental para que o paciente tenha consciência da enorme mudança que vai sofrer. Todos esses cuidados ajudam a afastar um grande fantasma.
o de recuperar o peso perdido após a cirurgia. Aí quando eu chego no 65, entro para o 66, eu já fico em estado de alerta. Eu já começo a fazer uma caminhada de uma semana, eu já mudo minha alimentação, aí eu vou recuperando. O aumento das porcentagens de pessoas obesas e com excesso de peso atinge tanto a população masculina quanto a feminina. Em 2006, 47,2% dos homens e 38,5% das mulheres estavam acima do peso ideal. Agora, as proporções subiram para 52,6% e 44,7%. A obesidade é uma doença que envolve muitos fatores, como o genético e hereditário, o ambiente em que vivemos, o estilo de vida e os fatores emocionais. A recomendação da Organização Mundial da Saúde seria que as pessoas acumulassem pelo menos 30 minutos diários de exercício físico, para ela ser considerada uma pessoa ativa e ter aí esse gasto energético para compensar a ingestão dos alimentos. As dicas da nutricionista para não chegar à obesidade são: se alimentar a cada 3 horas, comer 3 tipos diferentes de verduras e legumes todos os dias, consumir leites e derivados diariamente, ingerir 2 litros de água por dia, evitar o tabagismo e praticar exercícios. O que eu menos comia era verdura, que é o que mais precisa, né? E era o que eu menos comia, era mais assim, lanche, refrigerante, era doce, todas essas coisas que eram calóricas. Era ciente de que estava me fazendo mal, mas mesmo assim eu estava comendo. Ser diferente não faz diferença. Foi com esta ideia que a APAE de Araras realizou a segunda mostra de dança de corpo e alma, evento que já está no calendário anual da entidade. Um momento de diversão e motivação para os alunos da APAE. Confira na reportagem. Desenvolver atividades culturais com os alunos da APAE nada mais é do que ensinar coisas novas às pessoas normais como nós. A cultura é fundamental na vida do ser humano, não importando qualquer tipo de deficiência. A educação, além de todo o seu conhecimento, é preciso que a gente trabalhe junto à cultura. E é isso que faz assim, uma educação mais dinâmica, uma educação onde a gente crie realmente pessoas preparadas para a vida. Preparada para a sociedade, e criamos assim cidadãos conscientes e cidadãos envolvidos com a cultura. Esta é a segunda mostra de dança realizada pela APAE, evento importante não só para os alunos, mas também para suas famílias, demonstrando a todos os presentes que eles são capazes de fazer tudo, até mesmo de nos emocionar com seus talentos. Hoje, ser especial é uma coisa muito importante, porque eles, dentro da sua limitação, eles conseguem fazer assim um trabalho maravilhoso, tanto que todos os nossos ingressos e todos os nossos eventos nós esgotamos. Este encontro faz com que os alunos se estimulem a aprender e a passar ao público que são capazes de participar de um evento como este. Eu vejo assim que a cultura ela tem que ser trabalhada não só na escola especial, mas na escola regular. A cultura tem que ser trabalhada nos bairros, ela tem que ser trabalhada com a sociedade em si. E é claro que quando você tem um público especial, essa cultura ela se torna assim algo extremamente necessário e importante para eles. Desde que a APAE foi fundada, se trabalha a cultura com os alunos. Quase 500 pessoas prestigiam os eventos. Segundo esta professora, trabalhar a cultura com as crianças especiais é aprender cada dia mais com elas. Uma experiência nova para mim, tá? Mas é interessante porque eles se sentem, não que eles se sentem importantes por estarem aqui, por participarem dos eventos culturais que a cidade oferece para eles. Então eles ficam emocionados, felizes, eles estão nervosos ali atrás, tá? É uma experiência muito rica para o profissional que trabalha. Ser diferente não faz a diferença neste espetáculo. Não importa que estes alunos tenham algum tipo de deficiência. Eles são seres humanos normais, porém especiais. Veja a seguir uma reportagem sobre os patrimônios históricos de Araras. Você vai ver também como o Viveiro Municipal de Rio Claro colabora para a preservação ambiental. É só um instante, a gente volta já.
Veja a seguir o que foi notícia no Jornal Ensaio há 10 anos. Quem apresentou o Jornal Ensaio há 10 anos foi a dupla de ex-alunos Andréa Pereira e Paulo Guzmão. O projeto Jovem Cidadão para adolescentes, implantado em alguns municípios com o objetivo de preparar os adolescentes para o mercado de trabalho, foi mostrado na reportagem de Viviane de Almeida. A repórter Mônica Barros informou sobre o Centro de Doenças Infectocontagiosas de Piracicaba, que, além dos serviços especializados, procura amenizar o sofrimento dos pacientes. Na Pastoral da Criança, o trabalho junto a gestantes e crianças carentes para melhorar a qualidade de vida das famílias e combater a mortalidade infantil foi o assunto da reportagem de Thaís Beccari. Uma reportagem de Edgar Oliveira Júnior informou que em Araras, o Kung Fu estava sendo usado no projeto Criança Adolescente O Atleta do Futuro. A agência de notícias da Unimep foi mostrada por Mônica Dutra como alternativa de fonte de informação sobre países em desenvolvimento que têm pouco espaço nos grandes órgãos. E a repórter Maria Cláudia Muraro trouxe informações sobre as vantagens da dança do ventre, que pode ser praticada por pessoas de qualquer idade. Não tem contraindicações e faz bem para a saúde física e para emocional. A iniciativa Fundação Cozan de Piracicaba para facilitar o acesso ao emprego foi informada pela repórter Andréa Pereira. E a reportagem de Paulo Guzmão informou sobre a parceria entre o Corpo de Bombeiro e o CRAME de Piracicaba, que resultou no projeto SOS Bombeiro para tirar do ócio crianças com fraco desempenho escolar, mau convívio social, problemas em casa e colocá-las em atividade física e psicológica. A Casa do Artesão, criada em 1999 para expor a produção local e criar um artesanato que identifique Piracicaba como a pinga com o genipapo, foi assunto da reportagem de Marcela Giovanetti, que encerrou aquela edição do Jornal Ensaio. O brasileiro é sempre acusado de não ter memória cultural. É preciso colaborar para a conservação dos patrimônios históricos das cidades. Em Araras, 47 tombamentos foram realizados. Veja mais detalhes na reportagem. Não é apenas o CONFAC que tem o poder de tombar o patrimônio de uma cidade. O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico também atua na mesma política, com a diferença que o segundo é órgão estadual e agiu em Araras em 2 ocasiões, tombando a Casa da Cultura, construída inicialmente para ser fórum e cadeia, e mais recentemente, em 2002, tombando o prédio da Escola Estadual Justiniano Itaker de Oliveira. Prédios suntuosos como o Solar Benedita Nogueira até os paralelepípedos da região central da cidade foram tombados. Logo, o asfalto não tomará o lugar deles. Bom, com relação ao Solar Benedita Nogueira, que atualmente está sendo reformado para sediar a Casa da Memória, ele foi uma doação, como o nome diz, da dona Benedita Alves de Camargo Nogueira, que era a sua residência, e doou para servir de asilo de crianças órfãs. Em 1948, o prefeito interino, professor José Paulino de Oliveira, teve a ideia de aproveitar na Fazenda Araras os pedras que tinham lá e foram quebrado a pedreira, transformado em paralelepípedos. E esses blocos foram assentados praticamente na cidade. Mas em alguns casos, infelizmente, o desgaste foi inevitável, como é o caso da estação ferroviária do bairro Eliorute. O espaço pertence ao governo do estado e há menos de 2 anos o município conseguiu a posse do local, comprometendo-se a revitalizá-lo. Essa, dentre muitas outras revitalizações para o historiador Alcir Matienzi, deveriam ser colocadas em prática. Antes de pensar em tombamento, eu acho que teria que ser feito, então, uma restauração total, né? Pois todos esses patrimônios fazem parte da história de Araras e de seus 150 anos de fundação. A região das bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Corumbataí e Jundiaí, também chamada de PCJ, sofre com frequência por causa de vários problemas ambientais. O mais grave deles é o desmatamento ciliar dos rios.
Para mudar esse cenário, o DAI de Rio Claro tenta amenizar a situação com o replantio de mudas criadas em seu viveiro de plantas nativas, que tem como objetivo acabar com todo o desmatamento da região. Um dos problemas ambientais mais graves na região é o desmatamento ciliar, isso é, da mata que margeia os rios e ribeirões das bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, ou PCJ. Nós temos um déficit hoje de aproximadamente 3.600.000 para 4 milhões de árvores. Chove no topo dos morros, a água vem por carreamento e traz toda aquela sujeira para dentro do rio por falta da mata ciliar. A cidade de Rio Claro é abastecida em 60% pelas águas do rio Corumbataí, 40% no Ribeirão Claro. Hoje, esta bacia tem só 12,38% de mata ciliar preservada. Esse cenário de degradação tem sido amenizado com a reposição de espécies nativas por algumas prefeituras, como a de Rio Claro, por meio de viveiros de mudas em parceria com o Consórcio Intermunicipal das Bacias PCJ. O produtor rural que tem uma propriedade onde tem um recurso hídrico, ou uma nascente, um olho d'água, um córrego, ou mesmo um rio de médio porte, nos procura, a gente atende, faz uma fichinha, orienta a fazer um projeto, em muitos casos a fazer o licenciamento na CETESB, o plantio dessas mudas, e essas mudas são entregues gratuitamente. E ainda vai um engenheiro que acompanha o projeto, orienta, faz análise de solo, vê quais as espécies próprias para plantar naquela região. Isso tudo é um custo zero, justamente para a gente aumentar os nossos recursos hídricos. O viveiro de mudas fica nas dependências da Estação de Tratamento de Água 2 e tem a capacidade de criar 70 mil mudas por ano. No local, as atividades envolvem desde a colheita, a catalogação das espécies, beneficiamento, semeadura, desbastes, replantio em saquinhos e manutenção das mudas. São mudas de gabiroba, cajamirim, pau-brasil, amora, entre outras, que poderão voltar a dar vida às margens dos rios dessa região. No próximo bloco, veja como está a segurança nos bairros perto da Unicamp de Limeira. Conheça também o Festival Rock Feminino de Rio Claro e as atrações da nossa agenda cultural. A gente volta depois do intervalo. Quando a idade da escola chega, os pais da gente começam a pensar: onde encontrar uma escola em constante inovação? Que tem instalações amplas e modernas, incentive a prática saudável de esporte, com o melhor currículo, mais completo e os melhores professores, uma escola que ajude na formação de cidadãos conscientes, éticos e socialmente responsáveis. Sejam solidários, criativos e curiosos, cidadão do mundo, que prepare para o vestibular, sim, mas que também prepare para a vida. Eu sei a resposta. É o Pira. É o Pira. Aqui no Pira. Aqui no Pira. Eu sou mais Pira! Colégio Piracicabano. Semeando para a vida. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar sobre serviços itinerantes e mutirões. E com ele é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. O registro de nascimento é grátis e é um direito que dá direitos. Governo Federal. Brasil, um país de todos. Com a chegada da Unicamp em um bairro de Limeira, a população no local aumentou muito e trouxe complicações para a segurança com o aumento dos roubos. A mesma coisa acontece em outras cidades da região que têm grandes universidades. Isso porque os alunos não tomam alguns cuidados básicos. Com a instalação da faculdade no bairro de Jardim Morro Azul, o número de alunos aumentou. Com a formação das repúblicas, os pais dos alunos querem saber se seus filhos estão morando em algum lugar seguro. Segurança que tem aqui nas ruas é se você pagar um guarda particular para vigiar sua rua à noite. É o único tipo de segurança que acontece aqui, porque policial mesmo não passa. Nunca vi nada suspeito, mas pediram para tomar cuidado e não ficar dando bandeira com pertences de valor. Meio perigoso, não só aqui, mas em qualquer lugar. Mas os moradores não têm a mesma opinião dos estudantes. Para eles, o bairro está seguro e sem reclamações. Até umas 10h30, 11 horas que a gente está em pé, a gente não vê nada de anormal. Agora, desse horário em diante, a gente não sabe o que está se passando, né?
No mais está tudo bom, né? Deu uma boa melhorada aqui no bairro. Índices completos da criminalidade do bairro não podem ser divulgados, mas o capitão Colombo explica que houve um aumento de assaltos e furtos naquela região. Então nós temos percebido mais ou menos essa porcentagem, uns 30% do furto, que é quando os estudantes não estão, né, na residência ou na república e tem todos os seus pertences levados. E o roubo, né, que é com arma de fogo ou com grave ameaça, que é na chegada, né, quando eles chegam num horário mais avançado, né, à noite ou no período da madrugada, e são surpreendidos por esses autores, né, esses agressores da sociedade que chegam e fazem o roubo. Alguns crimes acabam acontecendo por falta de atenção dos alunos e dos moradores. O capitão Colombo dá as dicas para os alunos e para toda a população. O muro alto, né, o alarme, a cerca elétrica, isso facilita bastante, facilita e dificulta, na verdade, a ação dos autores. Toda vez que for chegar, né, na república ou em casa, isso vale para toda a sociedade, toda a comunidade, sempre dar uma volta no quarteirão, verificar se não tem um veículo parado, alguém suspeito parado, né, em motocicleta principalmente. Acione a Polícia Militar através do telefone de emergência 90 e com isso você inibe, né, a prática delituosa deles. A maneira encontrada pela Unesp de Rio Claro para alertar sobre a segurança foi recepcionar os alunos no início do ano com os policiais militares, que informam sobre o grande número de assaltos nas repúblicas. Os estudantes que vêm de outros municípios e viajam de volta para casa nos finais de semana costumam deixar a república sozinha. A dica principal para o estudante é fazer amizade com os vizinhos e assim reduzir os roubos. Para quem gosta de um final de semana bem agitado, opções de lazer é o que não faltam. Acompanhe agora a Agenda Cultural com Amanda Maretti. Olá, vamos às dicas de cultura de hoje. A edição deste ano da Festa das Nações de Piracicaba, que será entre os dias 23 a 27 de maio, já está com a venda antecipada de ingressos, na sede da Pastoral do Serviço da Caridade, que funciona de segunda a sexta-feira no horário comercial, na Avenida Luciano Guidotti, 166. As inscrições para o 9º Salão Nacional de Fotografia Pércio Kellenbeck, realizado pela Prefeitura de Araras, vão até 1º de junho, com caráter exclusivamente cultural. O objetivo é estimular o interesse pela fotografia digital ou analógica. Podem se inscrever fotógrafos amadores e profissionais, desde que morem no Brasil, conforme regulamento disponível no site que está em sua tela. E ainda em Araras, para os roqueiros de plantão, vale um lembrete. As apresentações do projeto Rock no Lago foram transferidas para o Aeroclube Armando Américo Facchini, por conta das obras de revitalização no lago. O projeto, a partir de agora, passa a se chamar Aero Rock e será realizado também aos domingos às 5h30 da tarde. Outra dica de lazer é o Memorial da Água Prefeito Ricardo Landgraf, de Leme, que oferece ótimos momentos de contato direto com a natureza. Localizado no final da estrada Ricardo Landgraf, o Memorial da Água fica aberto para o público nos finais de semana e também aos feriados, das 9 da manhã às 4 horas da tarde. Para visitas monitoradas de escolares, tem que agendar com antecedência. A cerimônia de premiação do 30º Salão de Artes de Rio Claro será no dia 16 de junho, para trabalhos de desenho, pintura ou escultura, em 2 categorias, acadêmica e contemporânea. No momento, os trabalhos estão sendo avaliados por uma comissão julgadora. Mais informações no site da Prefeitura ou pelo telefone 19 3522 8000. E dia 20 de maio, às 2 horas da tarde, a banda barbarense de electropop Capitão Pimenta se apresenta durante a Virada Cultural Paulista, na Estação Cultural de Santa Bárbara do Oeste, com o repertório dos Paralamas do Sucesso. A Virada Cultural Paulista 2012 é uma iniciativa do governo do estado de São Paulo, com apoio das prefeituras dos municípios participantes. Para Santa Bárbara estão programadas 54 atrações, 29 oferecidas pelo município e 25 pelo estado. E agora, para os amantes da sétima arte, a comédia Os Penetras, produzida pela Conspiração Filmes, com coprodução da Globo Filmes, estreia nos cinemas brasileiros só no dia 12 de outubro. O filme é uma comédia irreverente que mostra tudo que pode dar certo e errado no Réveillon carioca, a partir do momento em que Marco e Beto, 2 caras totalmente opostos, se juntam quase por acaso.
Então é isso, um ótimo final de semana para você e até mais. O estilo musical do rock sempre atraiu mais homens, de cabelos longos, roupas pretas e músicas pesadas. Mas em Rio Claro uma inovação aconteceu. Um festival chamado Rock Feminino surgiu há 10 anos na cidade. É um evento que reúne bandas formadas por mulheres. Reconhecido em todo o país, o festival agora convida outras bandas femininas internacionais para participar do evento. No dia 15 de março de 2003, acontecia em Rio Claro a primeira edição do Festival Rock Feminino. Mas essa ideia surgiu anos antes. Vivian Guilherme, com o gosto por esse estilo musical, queria motivar mais meninas a tocarem em bandas de rock. A ideia de ter um festival só com mulheres, né, ou com mulheres como o papel principal no festival, surgiu ainda quando eu era muito nova. Eu tinha 17 anos, minha irmã tinha 13 anos e a gente queria ver meninas tocando, porque a gente queria tocar e não existia um festival, não existia uma casa de shows que trouxesse meninas para tocarem. Após 10 anos de realização, o encontro de bandas cresce cada vez mais e hoje também acontece em outro município com uma apresentação menor. Em cada edição, o público de Rio Claro e região comparece e o festival já trouxe para o município bandas internacionais. Todos os anos a apresentação acontece aqui na antiga estação ferroviária, mas para a comemoração do aniversário, as 13 bandas se apresentaram em um local bem diferente, no Centro Cultural Roberto Palmari de Rio Claro, em um teatro e com o público sentado. E ficar sentado em um show de rock não é comum, então essa foi uma apresentação de gala do rock feminino. O evento foi considerado o segundo melhor festival de música independente no Prêmio Dinamite em 2007. Com milhares de pessoas como público, os homens também deixam o preconceito de lado. Mas, para a idealizadora, o preconceito está nas próprias mulheres, que deixam de participar do meio musical no estilo do rock por vergonha. Então a gente está percebendo, na verdade, um aumento no interesse das meninas de tocarem, né? Isso vem até com bandas gospel, que até tem um pouco de rock. Então está vindo de todas as áreas, né? As meninas se importando com a música, se interessando e vendo que elas também são capazes de tocar. Não é só para homem, né? Música, o rock, não é só para homem, é para mulher também. Se você quiser, eu faço um jantar, te levo pra longe daquele lugar, te dou atenção. Para rever estas e outras notícias, entre no site soureporter.com.br. Até a semana que vem. Fique agora com mais um pouco das bandas femininas de Rio Claro. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.